Olá você, que bom saber que mais uma vez você decidiu estar aqui com a gente. Esse é o programa Viva, uma experiência real que é transmitido para todo o país através da Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigado pela oportunidade de estar com você a cada semana aí em seu lar. Se você ainda não sabe, o programa Viva ele é sempre gravado aqui nas instalações da Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter, semana após semana, uma experiência real com Deus. Estamos perto do final da atual série de mensagens intitulada Cultivando o Futuro. Em cada uma das mensagens dessa série nós temos analisado de maneira detalhada, com cuidado, cada uma das características de uma vida plena, de acordo com um antigo texto que nós encontramos e foi escrito no primeiro século da nossa era, um texto conhecido como o fruto do Espírito. Esse texto ele está no Novo Testamento, mais precisamente na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Eu convido você a acompanhar a leitura do texto que lemos no capítulo 5 de Gálatas, entre os versos 22 e 23. O Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma destas coisas. Nós até agora falamos de cada uma dessas características, com exceção das últimas duas. Nas primeiras 7 mensagens dessa série, nós vimos algumas dessas características que nós precisamos desenvolver em nosso desejo de viver uma vida plena, uma vida focada no plano do Criador para a nossa existência. E como eu já mencionei anteriormente nessa série, viver é um privilégio. Mas viver de acordo com o propósito que o Criador tem para cada um de nós envolve algo mais. Nós precisamos estar constantemente buscando, intencionalmente, a como viver uma vida plena, uma vida completa. Qual o segredo? Cultivar hoje, no presente, para que você possa colher no amanhã um futuro que seja de acordo com o sonho que o Criador tem para você, a mim, a cada um de nós. E a pergunta que, quem sabe, você faz nesse momento: será que é possível isso? Será que é possível viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida de satisfação? Sim, é possível. É possível, não tenha dúvidas quanto a isso. Mas para isso é necessário desenvolver esse fruto, o fruto do Espírito em sua vida. Mas vamos ao tema de hoje, a faceta que vamos analisar nesse momento: tolerância. Tolerância. Como na última mensagem, é importante nós começarmos com uma rápida explicação aqui sobre a palavra original usada nesse texto por Paulo. A palavra aqui é a palavra prautes. É uma palavra bem abrangente que pode ter diferentes significados. Mas os 3 principais significados, quem sabe as 3 melhores traduções para a palavra prautes, é a palavra humildade, mansidão e aqui está no texto que eu li para vocês, tolerância. Por exemplo, essa mesma palavra é traduzida na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego feito por 70 sábios de Alexandria, no seguinte texto que nós encontramos no Antigo Testamento. Ouça com atenção. Moisés era um homem humilde, o mais humilde de todos. Aqui a palavra humilde, algumas traduções trazem como manso, outras paciente, é a mesma palavra, ela indica essa mesma faceta, que é algo que de certa forma é até mesmo criticado por algumas pessoas, porque Moisés, diante dos desafios que ele estava ali enfrentando, liderando aquela multidão, houve momentos em que ele não demonstrou a ira, houve momentos em que Moisés ele precisou interceder por aqueles que estavam ofendendo a ele. Mas já imaginaram alguém dizer: eu quero ser uma pessoa mansa? Sou estranho, não é verdade? No mundo que a gente é ensinado desde pequeno a conquistar o nosso espaço, a ser um vencedor, a batalhar, não parece que há muita margem para o desenvolvimento dessa qualidade. É por essa razão que a palavra manso perdeu e muito o verdadeiro significado. Hoje chamar alguém de manso
em muitos casos, não passa de uma ofensa, uma gozação, onde mansidão virou sinônimo de frouxidão, de fraqueza. E com certeza essa é uma palavra que ninguém coloca ali no currículo, né? Eu sou uma pessoa mansa. Não. Essa mesma palavra, prautes, ela era frequentemente usada pelos gregos quando eles se referiam a um cavalo que havia sido domado. Em outras palavras, o domínio sobre a força. Pensa comigo, quando você visita alguém e você percebe que essa pessoa, esse amigo, quem sabe tem um cão assustador, bravo, o que a gente pergunta? A gente pergunta assim, ele é manso? Na verdade, é assim que a gente fala, ele é manso, ele é mansinho? Só que, na realidade, o que a gente quer saber é se ele morde. Quando a gente pergunta se ele é manso, a gente está perguntando, ele vai me machucar, vai me atacar? O que isso indica dentro dos aspectos relacionados às dimensões de nossos relacionamentos? O controle, queridos, dos sentimentos diante de situações em que outras pessoas não fazem, por exemplo, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente busca delas. E é por essa razão que eu creio que as palavras humildade, mansidão, tolerância em português expressam muito mais o que Paulo tinha em mente ao ele escrever esse texto aos Gálatas. Então, por exemplo, a palavra tolerância. O que ela significa no português? Eu trouxe aqui a definição do nosso dicionário, diz o seguinte: tolerância, substantivo feminino, disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Um favor feito a alguém em determinadas circunstâncias. Suportar, aceitar. Infelizmente, vivemos num mundo onde as pessoas cada vez são mais intolerantes umas com as outras. Eu tenho certeza, se eu perguntar a você lembra de algum fato no seu dia a dia que você percebeu a intolerância de alguém com uma outra pessoa? A falta de, quem sabe, paciência, ser rude, agir de maneira a não respeitar uma maneira diferente de pensar. Todos nós podemos, de maneira fácil, lembrar de momentos que você percebe que a pessoa ela não foi tolerante. Mas a pergunta é essa: como ser uma pessoa mansa? Como ser uma pessoa tolerante? Antes nós precisamos entender que é impossível viver essa experiência sem a característica que nós vimos e acabei de ler na experiência de Moisés. O texto diz que Moisés ele era humilde. E aqui é um ponto importante. Ninguém de fato é tolerante sem antes ser humilde. Na verdade, a humildade ele é o único antídoto para arrogância, para orgulho, para presunção. Que, por sinal, são todos subprodutos do principal problema que nós enfrentamos como seres humanos, que é a triste realidade do egoísmo. E aqui na palavra de Deus, nós encontramos diversas promessas sobre a humildade. Por exemplo, acompanhe comigo. A Bíblia diz que Deus salva o humilde, é uma das realidades. Deus salva o humilde. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Além disso, Deus também guia o humilde. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Também a Bíblia diz que Deus concede sabedoria aos humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Deus também promete uma herança eterna ao humilde. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Deus promete exaltar o humilde, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Queridos, a lista é longa. Trouxe aqui só alguns aspectos relacionados à humildade e como Deus está associado a essa realidade extraordinária, essa atitude de nossa vida. A lista continua. Deus honra o humilde. Deus ele concede graça aos humildes. Deus protege o humilde. Por outro lado, a atitude antagônica à humildade é o orgulho. O orgulho ele é altamente ofensivo para Deus. Salomão ele escreveu no livro dos Provérbios de que há 7 coisas que o Senhor detesta
E aí vem uma sequência, uma lista de 7 coisas que Deus não suporta. E uma delas é olhos altivos. Aquele que pensa em si, aquele que é orgulhoso. E na realidade foi o orgulho. O orgulho, queridos, fez com que o mundo hoje, de fato, seja o que é. Foi o orgulho. Foi o egoísmo que transformou um ser criado por Deus em perfeição, a que ele se tornasse o inimigo de nossas almas. O texto do profeta Ezequiel descreve essa triste realidade, quando um ser criado por Deus tomou a decisão de ir exatamente no caminho contrário ao propósito do Criador para a sua vida. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Aqui, queridos, começou o problema não apenas do nosso planeta, mas do universo. O mal teve sua origem quando um ser criado por Deus não soube utilizar o livre-arbítrio, o poder de escolher. Começou a acariciar ali o seu eu, e isso gerou, que acabamos de ler, o orgulho, e as consequências estão aí ao nosso redor. Por essa razão, Deus ama a humildade. Ele mesmo afirma: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, aquele que treme, aquele que obedece, aquele que se coloca de maneira adequada diante da palavra de Deus. Deus aprecia aqueles de maneira profunda, todos aqueles que possuem a motivação, uma atitude dirigida pela humildade. Na verdade, a humildade ela flui de um coração dirigido pelo amor. Humildade é algo que nós fazemos, é uma forma de viver, é um estilo de vida. A humildade ela não é centrada em sentimentos, a humildade ela é centrada em ações. E é por essa razão, uma vez mais, que eu preciso dizer a você que humildade é uma escolha. Você precisa escolher, decidir em sua vida ser humilde. Humildade não é algo que você força em outra pessoa. Humildade é uma experiência que você precisa viver por você mesmo. E para continuar, eu queria, nesse momento, pedir sua permissão para dividir a continuação dessa mensagem em 2 partes. Nós vamos, de uma maneira direta agora, na primeira parte, falar um pouquinho sobre alguns dos benefícios da humildade. E, na sequência, para concluir, eu quero compartilhar com vocês 3 rápidos conselhos sobre como podemos, de fato, ser, cada um de nós, você e eu, mais tolerantes. Então vamos à primeira parte. Quais são alguns dos benefícios da humildade? O primeiro deles é que a humildade diminui nosso estresse. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A humildade reduz nosso nível de estresse. Quando nós somos humildes, isso é interessantíssimo e fantástico. A gente não precisa ter todas as respostas que a maioria das pessoas busca ou demandam. Quando nós somos humildes, a gente começa a perceber que o mundo não existe ou depende de nós para continuar. E assim a gente começa a confiar, a colocar nossa confiança, não em outras pessoas ou em nós mesmos, mas naquele que é o Criador do universo. Quando nós somos humildes, nós percebemos que a gente não precisa resolver todos os problemas ao nosso redor. Quando a gente é humilde, a gente não precisa viver fingindo aquilo que não sentimos ou aquilo que não somos. Quando somos humildes, nós não precisamos aparentar que a gente é perfeito. Porque não exige que sejamos perfeitos, ao menos aos olhos do mundo, para que a gente possa ser feliz. Quando nós somos humildes, nós não precisamos tentar ser Deus e tentar levar e carregar sobre nossos ombros responsabilidades que não são nossas. Quando nós somos humildes, a gente aprende a descansar. A gente aprende a confiar.
naquele que é o exemplo supremo de humildade. Aquele que ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa afirmação de Jesus Cristo é extraordinária. Na verdade, é um convite que ele faz aqui. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, abatido. Vinde a mim e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim você encontra, você acha descanso para a vossa alma. Por sinal, a gente encontra nesse texto de Jesus Cristo a mesma palavra que Paulo usa no fruto do Espírito. O mesmo termo aqui, prautes, é o que Cristo utiliza ao dizer que eu sou humilde de coração. Nós podemos então, queridos, viver, quando você aceita a experiência de humildade, você consegue viver com essa tensão entre o real e o ideal, sem cair na armadilha do estresse, que é causado, sabe por quê? Porque muitos vivem numa incessante busca por perfeição. E nesse momento nós aprendemos que nem tudo é do jeito que a gente sonha. Nem sempre a gente alcança aquilo que é o ideal. O ideal na nossa vida, na nossa carreira, na nossa família, no nosso casamento. E muito menos o ideal da realidade que está ao nosso redor, a pressão que as pessoas colocam em nós. Nunca se esqueça, sempre haverá uma tensão entre o real e o ideal. A grande diferença é que a humildade nos leva a desviar a atenção de nós mesmos e nos ajuda a concentrar, colocar nossos olhos, colocar nossa mente, nosso coração em Deus. Com a atitude de humildade, queridos, nós aceitamos o fato de que nós podemos ser felizes mesmo quando as coisas não são ideais, porque a gente para de depender apenas e tão somente de nós. Nós começamos a aprender a depender de Deus. Ouça com atenção. Quando você aprende a ser humilde, seu estresse diminui. Hoje é um dos grandes problemas da sociedade contemporânea, o nível de estresse. E é um ciclo vicioso que causa um efeito dominó em nossa vida. Quando estamos estressados, o cortisol ele aumenta no nosso corpo, o hormônio faz com que a gente sinta mais apetite, a gente fica irritado. Todas essas são características, resultados de uma vida de estresse, a pressão. E agora que estamos vivendo, infelizmente, as consequências de uma pandemia global, mundial, quão fácil é para nós irmos exatamente por esse triste caminho, o caminho do estresse. E, queridos, cada vez mais, eu me convenço que há momentos que a gente leva muito a sério a vida e nós não levamos Deus a sério como nós deveríamos. Há momentos que simplesmente nós colocamos a pressão do que há ao nosso redor e nós nos esquecemos de que a essência de grande parte dos nossos problemas é exatamente tomar as rédeas de nossa vida em nossas mãos e nos esquecemos daquilo que Deus busca de nós. A palavra de Deus, ela, de maneira clara, nos afirma: entregue o seu Senhor, ou melhor, o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E aqui está o segredo. Nós precisamos, queridos, ser humildes para entregar a nossa vida, nossos caminhos para Deus. Quando ele diz entrega o seu caminho, não é tão simples. É necessária humildade. Só que a gente faz exatamente o contrário. Nós vivemos lá fora tentando impressionar as pessoas. A gente está lá fora tentando conquistar nosso espaço. E por sabermos, de fato, você sabe, eu também, quem nós somos, e também a gente sabe quem a gente quer ser, a gente gera um estresse desnecessário na nossa vida. Mas quando a gente aprende a ser humilde, a reconhecer nossas limitações, a reconhecer que dependemos de Deus, que nós andamos em dependência dele, nesse momento o nosso estresse diminui. E quando o estresse diminui, a felicidade aumenta. Isso não é tudo. Há um outro benefício da humildade, que ela aprimora nossos relacionamentos.
Quem de vocês gosta de estar ao lado de gente arrogante, hein? Orgulhosa, que vive demonstrando ser melhor que outras pessoas? Esse tipo de pessoa que somente pensa em si, geralmente irrita. São irritantes. Ninguém gosta de estar perto de gente assim. É gostoso estar perto de pessoas que têm uma atitude positiva. Mas quão difícil é estar perto de gente, e você conhece pessoas assim, eu conheço também. Aqueles que aparentemente sempre estão certos, nunca estão errados. E além de sempre estar certos, eles sabem de tudo. Qualquer tipo de conversa eles dominam porque sempre sabem de tudo e sempre estão certos. Esse tipo de pessoa destrói relacionamentos. E tem mais, geralmente essas pessoas, elas não sabem o que é ser feliz. Nunca estão felizes. E por serem infelizes, deixam todo mundo infeliz ao seu redor. Mas, por outro lado, quantos de vocês gostam perto de gente humilde? Aqueles que não pensam que são melhores. Apesar de muitas vezes serem na realidade. Gente que permite que você converse uma rodinha, ele te escuta. Na minha experiência de vida, tive a oportunidade de conhecer professores extraordinários. E quanto mais sabedoria eles tinham, conhecimento, eu conheci alguns deles que eram tão humildes. Que gostoso estar perto de alguém que conhece bastante, conhece muito, mas compartilha seu conhecimento de maneira humilde. Esse tipo de pessoa não fica tentando impressionar todo mundo que está ao redor. Quando você conta uma história para elas, elas não vêm com uma história melhor ainda. Elas escutam. Resumindo, quando você é humilde, com certeza os seus relacionamentos, em todas as áreas, serão melhores. Paulo, ele escreveu: não sejam egoístas. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Mas ouça bem, humildade não significa um sentimento de inferioridade. Significa que você reconhece a importância que existe nas outras pessoas, esse é o ponto. Significa que você aceita que aqueles que estão ali ao seu redor são filhos de Deus e merecem atenção, carinho apropriado. Quando você começa a interessar-se pelo bem das pessoas que estão ao seu redor, você começa a ser uma pessoa amável. Você se torna uma pessoa mais prestativa. Portanto, o seu relacionamento com aqueles que estão ali próximo de você vai gradativamente sendo melhor. E tudo isso depende dessa atitude, humildade. E ouça com atenção. Você não precisa estar certo toda vez. Você não precisa sempre ter a razão. E para você ser assim, você precisa ser humilde. E com certeza vai ser bem mais fácil para você dizer aquelas palavrinhas que são tão difíceis para nós. Quando a gente erra, é difícil dizer: desculpa, eu errei. Você me perdoa? Quando nós somos humildes e consequentemente tolerantes, a gente não precisa mais fingir que nós somos perfeitos. Isso reduz nosso estresse e melhora significativamente nossos relacionamentos por uma simples razão. A pessoa humilde sabe pedir perdão. Sabe pedir perdão. A história diz que Francisco de Assis possuía um método para mantê-lo humilde. Ele dizia que cada vez que alguém o elogiava, ele pedia para que um dos monges ali dissesse para ele os seus defeitos, para que ele pudesse ali balancear. Interessante essa questão. Mas aqui a gente esbarra num problema que a gente precisa mencionar, queridos. Principalmente com aqueles que são casados. Não é sua função ensinar seu cônjuge, sua esposa ou seu marido a ser humilde. Sua função é amar essa pessoa, amá-lo, amá-la. Sua função, meu amigo, é amar seu cônjuge. Deus e somente Deus pode trazer a verdadeira humildade no coração de um ser humano. Então tem essa convicção que humildade melhora nossos relacionamentos. E quando a gente está cheio de orgulho e achamos que nós somos os melhores que as outras pessoas, qualquer tipo de comentário nos deixa irritados. Geralmente a pessoa que não é humilde não sabe lidar com criticismo, porque ele sempre se acha o melhor, aquele que sabe tudo. Então qualquer tipo de crítica ele reage de maneira negativa. Isso não é bom. Pelo contrário, só causa problemas.
Tenha certeza, geralmente quem não sabe lidar com criticismo são pessoas que não sabem o que é humildade. Mas quando a gente aprende a andar em humildade diante do Senhor, diante de Deus, sendo somente aquilo que nós somos, sem precisar ficar fingindo, quando nós aprendemos a depender dEle, nós nos tornamos praticamente imunes a qualquer tipo de insulto ou agressão contra nós. Quer seja ela moral, física ou emocional. Por isso Cristo disse, eu sou manso e humilde de coração. Ele vivia nesse ponto em que não havia nada ou ninguém que pudesse ofendê-lo. Cristo, esse é o único caminho para afastar as afrontas, os insultos e as provocações que sempre surgem na nossa vida. Mas como é que isso é possível? Por uma simples razão. Porque além de saber pedir perdão, o humilde também ele sabe perdoar, sabe estender o perdão. Mencionei para vocês o exemplo de Jesus Cristo. E nesse momento, uma vez mais, ouça só o exemplo dele, bem no momento da sua execução. Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Como pode alguém dizer isso no momento que está sendo crucificado? Dizia às pessoas que estavam ali o maltratando, que estavam crucificando Jesus Cristo. Ele diz, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa essa gente. Sabe o que é isso? É a expressão concreta de alguém que é humilde. Mansidão mesmo diante da injustiça, do escárnio. Tolerância mesmo diante de uma horrível situação. Quando você se depara com uma pessoa que se deixa facilmente abalar por criticismo, mencionei a vocês minutinhos atrás, provavelmente ela não sabe, não entendeu a importância da humildade, conforme com aquilo que Deus apresenta em sua palavra. E um terceiro benefício da humildade é que ela exibe o poder de Deus. Humildade, queridos, enche a nossa vida do poder divino. No livro de Tiago nós encontramos, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. E isso, queridos, é sério. Você gostaria de ter o poder de Deus na sua vida? A Bíblia diz que o segredo do poder espiritual é andar em humildade de espírito diante do Senhor. É aceitar o fato de que nós dependemos dEle. Isso eu posso dizer a você que é algo que eu tenho vivido entre lutas que surgem na minha vida a cada semana. Para mim é uma tremenda honra, tremenda responsabilidade falar sobre Deus e o seu amor a você que está em casa ouvindo essa mensagem. Eu não tenho dúvida alguma que tudo o que acontece em nossa vida e o que acontece pela oportunidade e privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus a você vem através da graça e o poder de Deus. Quantas e quantas vezes eu me sinto totalmente incapaz para estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Mas a minha prece sempre é a mesma. Senhor, usa-me. Senhor, retira de mim o eu. Senhor, que apenas a graça, a perfeição, a bondade, o amor de Cristo possa ser apresentado a cada pessoa que tem a oportunidade de ouvir as mensagens que eu tenho o privilégio de compartilhar. É nesse momento que eu tenho a convicção que o poder de Deus vai agir de alguma forma. A convicção de que você não está aí assistindo, ouvindo essa mensagem por acaso. Só que isso não vem por causa de quem eu sou, não. É porque eu creio em quem Ele é, por causa de quem Ele é. Eu creio que esse é o princípio que nos assegura. O segredo da nossa força é, na realidade, admitir nossa fraqueza. O segredo do poder de Deus na nossa vida é admitir, é você aceitar que você é imperfeito. O segredo da vitória é depender dEle. O segredo da alegria é viver nessa confiança, confiar na direção de Deus na sua vida. O segredo, querido, de uma vida de tolerância, para você mesmo, na realidade, com as pessoas que estão ao seu redor, é humildade. A grande realidade, senhoras e senhores, é que cada um de nós precisa de Jesus em nossa vida.
A grande diferença é que alguns reconhecem essa necessidade e outros não. Só que isso não muda a realidade humana. Todos precisam de Deus. Alguns reconhecem, outros não. Você precisa de Deus para acordar com vida amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Mas se você acha que você não precisa, você vai estar tomando as decisões da sua vida sozinho. Só que o poder de Deus está disponível para você. Você apenas precisa pedir e manter uma atitude de humildade. Como é mesmo o texto que lemos? Ouça com atenção. Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Deus está pronto para dar-lhe força. Mas se você pedir, e você precisa admitir que você precisa de ajuda. Se você, depois, quem sabe, desligar sua televisão, disser, eu não preciso de Deus na minha vida, então boa sorte. Você vai ter que resolver todos os seus problemas com as suas próprias forças, com as suas habilidades, tudo sozinho. Então você se pergunta, por que é tão cansativo, tão estressante? Porque parece que algumas circunstâncias ao meu redor consomem as minhas energias e eu vivo cansado. Só que quando você anda em humildade diante de Deus, reconhecendo as suas necessidades e fraquezas, então você pode dizer como Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Pois sem Deus em minha vida, não há razão para continuar a viver. O próprio Jesus Cristo, ele afirmou, porque sem mim nada podeis fazer. Quando você e eu tivermos essa atitude de humildade, a partir desse momento e somente então, o poder de Deus nos dará a força além do normal para lidar com os problemas e dificuldades do nosso dia a dia. A força que nós precisamos para vencer aqueles problemas que você não consegue mudar. Muito embora você já tenha tentado aí dezenas de vezes. Você sabe o que eu estou falando? A gente sabe de um problema, luta e parece que vai melhorando, caímos, erramos, não temos força. Mas quando você em humildade pede a Ele, você vai receber essa força, aquela força que você precisa para mudar aquela área da vida que você não consegue alterar. Aquele problema que você já tentou tantas vezes. A força que você precisa para recomeçar aquele relacionamento que parece que não tem mais jeito, que é impossível de ser reatado. Já tentou tantas vezes e não conseguiu. Aquela força que você precisa para você se aproximar daquela pessoa que te ofendeu. Ou pessoas que você ofendeu. Para que você possa estender ou pedir o perdão. Mesmo embora você possa pensar nesse momento que é impossível se aproximar dessa pessoa. Isso, meu querido amigo, querida amiga, é o que significa ser humilde. É assim que a gente pode sentir e viver o poder de Deus na nossa vida. É assim que nós demonstramos a verdadeira atitude de tolerância e mansidão. E como eu mencionei no início da mensagem, agora para a gente ir em direção à conclusão, eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos sobre como podemos ser mais mansos e mais tolerantes. 3 deles. Como ser mais tolerante. Primeiro conselho. Observe além das circunstâncias do momento. Pessoas humildes e, consequentemente, tolerantes são pessoas que conseguem ver além das circunstâncias do momento. E para isso a gente precisa reconhecer um ponto crucial aqui. Cada um de nós temos diversas características de caráter. Geralmente são diferentes de outras pessoas. E a diferença entre caráter entre duas pessoas é que realmente causa os problemas, principalmente nos relacionamentos. Pense comigo, quais são algumas características positivas de caráter? Por exemplo, honestidade, integridade. Estamos falando hoje sobre a humildade, compaixão, e a lista é grande. Mas do outro lado, quais são algumas características negativas, ruins? Sei lá, você pode dizer a impaciência, vingança, agressividade. Se a gente é sincero, a gente percebe que
Todos nós temos aspectos no nosso caráter que precisam ser transformados. Aspectos da nossa vida que precisam de alguns ajustes, algumas mudanças. Todos nós precisamos de algum ajuste. Veja, por exemplo, alguns dos amigos mais próximos de Jesus Cristo, aqueles que nós chamamos de discípulos, aqueles que seguiram a Cristo quando ele estava nessa terra. A gente pode até imaginar que Jesus escolheria ali para estarem próximos a ele as pessoas que já não tinham mais problemas de caráter, não? Se era para ser ali o grupo que ia iniciar esse movimento chamado cristianismo, que ia dividir a história humana em duas partes, melhor chamar gente que já venceu suas dificuldades, não? Mas pelo contrário, quando a gente olha a vida, por exemplo, dos 3 amigos mais próximos de Jesus, Tiago, Pedro e João, nós encontramos nos 3 sérios problemas de caráter. Certa vez Jesus e seus discípulos estavam viajando em direção a Jerusalém, mas como já era tarde, eles pensaram em fazer uma rápida parada numa pequena vila de samaritanos. Jesus enviou alguns deles na frente para fazer os preparativos ali necessários. Ouça só o que aconteceu. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Uau! Esses eram discípulos de Jesus. Certamente a gente encontra aqui o exemplo de 2 homens em que a humildade passou longe. Tolerância, 0. Ao contrário, a gente vê aqui claramente o quê? Falta de paciência, falta de mansidão, falta de amor, que deveriam ser características de alguém que estava seguindo Jesus. Pedro, por sua vez, quantas e quantas vezes nós encontramos nos evangelhos situações em que ele demonstrou total impaciência, impulsivo, intolerante. Foi ele que cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote no momento que os soldados vieram para prender Jesus. Você lembra disso? Foi ele, Pedro, que negou o Mestre Jesus Cristo 3 vezes. Era sempre Pedro que falava antes de pensar e sequer imaginava ou media as consequências das suas palavras. Sérios problemas de caráter. E não foi à toa que Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: ó gente sem fé, até quando devo suportar vocês? Pobre Jesus. Que tipo de gente ele tinha perto dele? Até quando eu vou suportar vocês? Deixa eu te perguntar, você já sentiu assim alguma vez? Você que é pai, você que é mãe, já sentiu que você já não tinha mais paciência? A gente tem que ser sincero aqui. Eu já. Tem momento que você fala: ai, Senhor, não aguento mais. Você já sentiu alguma vez que o seu nível, sua cota de tolerância tinha acabado ali com seu filho pequeno, 3, 4 anos, ou com a sua filha que é adolescente? Que você sentiu: não dá mais para continuar assim. Eu quero dizer algo para você hoje. Não desista. Há esperança. A mesma coisa que fez com que Jesus se mantivesse com seus discípulos, a mesma coisa pode fazer com que você e eu possamos passar por situações assim. Mas qual foi essa coisa? É simples. Jesus, ele via além dos erros dos seus amigos. Cristo, ele via o que eles podiam se tornar se eles permitissem que o seu caráter fosse controlado por Deus. Jesus sabia que ser tolerante era algo fundamental para que essa mudança pudesse acontecer, pudesse ocorrer. Você que é pai, você se lembra que seus filhos, eles nasceram, engatinharam, e aquele momento tão lindo quando eles começam a caminhar. Interessante, quando eles estão começando a caminhar, quando eles caem, o que a gente faz?
A gente vai e castiga porque ele caiu, o primeiro tombo que ele leva? Não, a gente incentiva. A gente incentiva. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu enxergar o que vinha. A gente sabia que eles iam conseguir, a gente incentivava, levantava, não castigava quando caía. Menino, você não sabe... Não, gente, não, levanta, querida, vamos lá. No caso dos amigos de Jesus, qual foi o resultado? É só você olhar a história. Pedro, Tiago e João. Aqueles 3 homens que nós lemos aqui com sérios problemas de caráter. Esses 3 homens se tornaram pilares desse pequeno movimento chamado cristianismo, que com o passar dos séculos mudaria completamente a nossa história. Jesus não desistiu deles. Jesus foi tolerante com seus discípulos. Jesus foi tolerante com eles. Portanto, você possa entender a importância, queridos, de observar além das circunstâncias do momento. E um segundo conselho para que você seja mais tolerante com outras pessoas é esteja sempre pronto a perdoar. E aí a gente vai àquela grande questão, já perguntei no passado e pergunto hoje a você, quem de nós é perfeito? Quem de nós nunca erra? Quem de nós nunca desaponta outras pessoas? E muitas vezes as pessoas que a gente mais ama. E aqui vai outro conselho de Paulo que a gente também encontra no livro de Gálatas, no capítulo seguinte ao capítulo que está o fruto do Espírito, no capítulo 6. Ouça, queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se de que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Vocês percebem? Aquele diz, vocês devem ajudar aquele que falha, aquele que erra. Como? Com humildade e mansidão. E ainda diz, olha, porque quem sabe no futuro quem vai cair e errar é você. Quando nós somos mansos e humildes, nós reconhecemos que nós não somos perfeitos. E, portanto, nós passamos a não requerer perfeição daqueles que estão ao nosso redor. Em outras palavras, feliz é aquele que aceita as pessoas, mesmo quando elas não atingiram seu padrão de perfeição. Queridos, as pessoas não precisam chegar ao seu nível, se é que você acha que o seu nível é bom o suficiente, para serem amadas. E aí? Como é que você reage quando alguém erra? Como é que você reage quando alguém te desaponta? E aqui é difícil esse aspecto, e é difícil a minha vida também, que às vezes a gente sempre queremos aí tudo certinho, mas às vezes, sabe que o desejo é dizer, eu não te falei, isso ia acontecer. Estava na cara que você ia se dar mal, bem feito, agora se vira. A gente tem que ser sincero aqui. Será que tem um sentimento assim no nosso coração, até meio de satisfação quando as pessoas se dão mal? Principalmente aquelas que você disse que ia acontecer e não te escutou? Quando nós somos humildes, mansos, a tolerância também é demonstrada quando a gente fica desapontado com as pessoas. Mesmo assim, nós demonstramos compreensão o suficiente para não julgar. E mesmo em situações assim, a gente estende o perdão. Certa vez, Pedro, um dos discípulos de Jesus Cristo, aquele que eu mencionei minutinhos atrás, com sérios problemas, ele se aproximou do Mestre Jesus Cristo com uma dúvida. Ouça, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Alguns estudiosos afirmam que nos tempos de Jesus, os rabis limitavam o perdão a outra pessoa em apenas 3 vezes. E Pedro, como ele estava ciente de que Jesus sempre ia além da sua interpretação dos ensinos ali, dos líderes religiosos da sua época, ele aumenta o grau de perdão que poderia concedido àqueles que erram. Então 3 ele dobrou, né?
Ele dobrou e pôs mais um. Talvez ele pensou que 7 é o número da perfeição, era o ideal do perdão, nível de perdão oferecido a uma pessoa. Mas, para sua surpresa, ouça só a resposta de Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, o que já era muito mais na mente de Pedro, mas até 70 vezes 7. Uau! Que dá uma conta rápida aqui na matemática, né? 70 vezes 7, 490 vezes, que é aproximadamente 1 ano, 4 meses e 5 dias. Será que é isso que Jesus está ensinando para a gente? Que se alguém te ofende ou desapontar todos os dias, sem falta, durante esse tempo, você tem a obrigação de perdoar? Nada disso. Quer dizer, o perdão não é uma questão de matemática. O perdão é uma questão de atitude. O verdadeiro perdão não é limitado a números, pois não é o ato em si que conta, mas é a atitude que motiva a ação. A ação. Conheço histórias de pessoas que tiveram condições de perdoar um assassino, um criminoso que causou algo terrível à sua própria família, porque vivia a experiência de humildade. Além disso, quando nós mais entendemos o que significa o perdão de Deus, o que Ele nos oferece, mais próximo nós vamos estar do ponto em que a gente vai saber estender o perdão àqueles que nos ofendem. Como é que Cristo realmente nos ensinou a orar? Ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, na prática da tolerância, esteja sempre pronto a perdoar. Apenas recapitulando os conselhos que a palavra de Deus nos dá a como ser mais tolerante: observe além das circunstâncias do momento. Esteja sempre pronto a perdoar. E, finalmente, o terceiro conselho que eu gostaria de compartilhar com você, essa busca por ser mais tolerante com outras pessoas, é: permita que Deus controle suas palavras. Cada um de nós precisa compreender de maneira clara, principalmente em nossos dias hoje, o poder das palavras. Há momentos, querido amigo, querida amiga, que a gente fala muito. 1/5 da nossa vida nós basicamente gastamos falando. Alguns afirmam que durante o ano as nossas palavras poderiam ser publicadas em 66 livros de 800 páginas cada um, a quantidade que a gente fala. E nossas palavras, elas, sem dúvida alguma, elas podem ser razão para poder levantar, fortalecer, animar, motivar, ou destruir, acabar, humilhar qualquer pessoa. Tiago diz no Novo Testamento: a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Essa aqui é a descrição do inferno causado pela língua. E é por essa razão que nós precisamos, queridos, ser extremamente cuidadosos com aquilo que nós falamos. E para isso nós precisamos permitir que Deus controle nossas palavras, autocontrole, domínio próprio naquilo que falamos. Por sinal, convido a você que na última mensagem dessa série nós vamos de maneira específica falar sobre essa questão, o autocontrole, domínio próprio, em nossas emoções e também em nossas palavras. Mas como é que isso acontece? Em primeiro lugar, nós precisamos de um controle em nosso coração. Nosso coração precisa ser mudado por Deus antes de nossas palavras, antes de nossas ações. Ele mesmo, Jesus Cristo, confirma de que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, nós precisamos mudar antes o nosso coração. E Paulo também afirma no Novo Testamento: não digam palavras que fazem mal aos outros,
mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. Usem apenas palavras boas, palavras que ajudam as pessoas a crescer, para que nós possamos demonstrar tolerância àqueles que estão ao nosso redor. Queridos, ouçam com atenção isso. Nós precisamos cuidar e muito a maneira pela qual nós falamos, a maneira pela qual nós nos expressamos. E é por essa razão que o sábio Salomão já afirmava há séculos atrás: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Caso após caso, situação após situação, quantas e quantas experiências que tenho oportunidade, já tive no passado como pastor, de perceber que relacionamentos foram destruídos por essa razão, pela dificuldade em controlar as palavras. Um ofende o outro, se expressa de uma maneira inapropriada, se expressa de uma maneira grotesca, bruta, e as consequências vêm na sequência. Uma das principais características, queridos, de uma pessoa tolerante é o constante cuidado com suas palavras. Para isso, eu e você, nós precisamos pensar antes de falar. Precisamos refletir naquilo que vamos dizer. Mas para que isso possa ser uma realidade na nossa vida, antes de tudo, nós precisamos permitir que Deus controle nosso coração. Porque, como nós acabamos de ler, é dele, daqui, que flui tudo que sai por aqui. A nossa boca. Tolerância. Sem dúvida alguma, nós precisamos aprender a como ser mais tolerantes com as pessoas que, invariavelmente, a gente vai se encontrar na vida. E para que isso seja real, se torna essencial não apenas a compreensão, a gente entender, mas, acima de tudo, é a vivência, é a prática. É viver de maneira real, de maneira concreta em nossas ações, a vida de humildade, a vida de mansidão, a vida de tolerância. Queridos, o segredo da experiência de mansidão, onde as nossas reações podem ser controladas, está na decisão de permitir que Deus dirija a nossa vida. Na escolha de permitir que Ele dirija a cada momento. Porque só Ele pode destruir os velhos hábitos. Só Deus pode destruir aqueles caminhos de negativismo que sempre a gente fica na defensiva, com medo, sentimentos ruins dentro de nós, ironia, sarcasmo. Quando a gente não consegue sequer ouvir uma crítica, nem que seja construtiva. E todas essas atitudes negativas, elas podem ser vencidas de maneira completa quando você permitir que Deus preencha a sua vida com o seu Espírito. Quando você admite sua situação, quando você percebe que você precisa de algo que você não tem, e você suplica a Ele. E a partir desse momento, o poder de Deus, seu amor, pode se tornar uma realidade na sua vida. Isso é mansidão. Força controlada por amor. E Jesus, querido amigo, querida amiga, é o maior exemplo disso. Lá na cruz, ele demonstrou o que é força controlada por amor. E eu pergunto a você hoje, por que não permitir que o mesmo amor controle a sua vida?
Pergunte para você nesse momento agora: onde é que eu posso praticar a mansidão? Como eu posso praticar a tolerância com aqueles que estão ao meu redor? E quem sabe com as pessoas que você mais ama? Sua família, seus amigos. Como é que eu posso, eu e você, colocar de maneira concreta a tolerância no nosso dia a dia? Como é que eu posso depender mais e mais de Deus na minha jornada diária? Queridos, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, não tenha dúvidas quanto a isso. Só que esse sentimento, a necessidade dele, somente virá ao nosso coração quando nós aprendemos o caminho da humildade e, consequentemente, o caminho da mansidão e da tolerância. E para isso nós precisamos suplicar individualmente a Deus: Senhor, me ajuda. E aquele que clama, me ajuda, é alguém que começa a entender o que significa humildade. Deus quer constantemente me transformar. Ele busca constantemente transformar você. Deus deseja mudar a nossa vida. A gente só precisa dizer para Ele: está aqui, Senhor, essa é a minha vida. Faz de mim aquilo que Tu queres. Não quer você viver essa experiência na sua própria existência hoje? Você não quer, quem sabe, aproveitar esse momento e fazer dessa pequena prece que agora eu faço uma prece em seu coração? Humildade, mansidão e tolerância, elas também fazem parte dessa faceta do fruto do Espírito. E se você busca um futuro de acordo com o plano de Deus para a sua vida, plante e cultive essa semente. Porque o fruto da humildade, o fruto da mansidão e da tolerância, certamente será uma realidade na sua vida. Você não quer viver essa experiência? Hoje, diga a Ele, nesse momento, agora mesmo: Pai eterno, Senhor, quem sabe temos lutado há muito tempo em nossa vida a como desenvolver a mansidão, a tolerância, que vem como fruto de uma atitude de humildade, de alguém que não mais se vê como o centro do universo. Em primeiro lugar, pedimos, Senhor, perdão a Ti pelos momentos que erramos no passado e que fomos exatamente o contrário. Mas, bom Deus, assim como vimos hoje que o Senhor viu em Pedro, Tiago e João algo mais do que de fato as pessoas podiam ver. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também vê em nós aquilo que podemos nos tornar através da Tua presença e Teu amor em nossa vida. Por isso suplicamos, Pai eterno, toma-nos em Tuas mãos, transforma cada pedacinho de nós e muda o nosso coração, para que possamos viver a humildade, viver a mansidão e viver a tolerância que o Senhor tanto espera de nós. Obrigado, Pai, por hoje ouvir essa mensagem que vem de Tua palavra e que ela possa encontrar abrigo seguro em nosso coração. E tudo isso nós suplicamos em nome dEle, Teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.